Pra começar, lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, ó, não é bom que o homem viva só, faça aí uma auxiliadora que seja idônea. Aí tá. Aí veio Moisés e Moisés liberou o divórcio, né? Eu falo Jesus porque o meu Deus é Jesus. O meu Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então o próprio Jesus é Deus. Ele é o Filho encarnado, é o Verbo encarnado, é o Deus em pessoa. Então eu falo, né, que Jesus no Antigo Testamento liberou o divórcio por conta da dureza do coração dos homens, senão eles matariam as esposas deles. Então, sinal que cometer o feminicídio é pecado para Deus, é errado para Deus. Então, Deus libera o divórcio ainda no Antigo Testamento. Só que ele não queria que fosse banalizado, é um casamento, é uma família, traz sofrimentos pra gente. Então, ele foi e escreveu em Coríntios 7 também, sobre casamento. Mas por que eu li assim, né? Eu tinha um ex-marido que me traía, que me maltratava demais. E eu não sabia sobre os meus próprios direitos, porque o amor cristão é sacrificial, então não interessa quem meu pai era. Quando eu caso, interessa quem Deus é e o que a Bíblia manda. Então não tem a ver com, tem que alinhar com o pai dela e botar todos os traumas dela, assim, ela tem que viver nos traumas dela dentro desse casamento. É claro que ela não ia aguentar ficar casada com esse homem, não tinha condições, cabimento dela aguentar viver casada com esse homem. Ela tem que casar com o oposto. É um cativeiro, é uma maldição hereditária, ela tem que casar com o oposto. Mas então, o divórcio é liberado no Antigo Testamento ainda. As mulheres podem se divorciar. Elas são livres para se divorciar dos homens. E o homem pode se divorciar por um motivo qualquer, segundo ao Antigo Testamento. Aí eu vou ler acerca do casamento, vai demorar um pouquinho, vou ver se tem um espaço aqui pra me colocar direitinho. Ó. Quantos assuntos sobre os quais vocês escrevam? É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua própria mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre ele mesmo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicar à oração. A mulher manda no homem. Se a mulher falar, você não vai sair de casa hoje porque eu estou mandando, você não pode sair. E o homem manda na mulher do mesmo jeito. Só que não é o tipo de modelo de casamento que as pessoas estão vivendo hoje. É ser um bobão pros amigos dele, é ser um palhaço pros amigos dele, um pau mandado. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Vocês não têm domínio próprio. Presta atenção, ele tá falando assim, vocês não têm domínio próprio. Então, transem todos os dias, sempre que vocês puderem, porque vocês não têm domínio próprio. Então é impossível uma mulher que já foi casada não transar. Se você ficar atrapalhando a vida dela, sabe? Em casar de novo. Por não terem. Vocês não têm domínio próprio. Sobre essa parte, vocês não têm. Digo isso com coesão. E não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, de um modo ou de outro. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguirem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar se ardendo em desejo, porque o tesão, né, a vontade de transar sem casar é pecado, é fornicação. Digo, porém, aos solteiros e às aos casados dou este mandamento: não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com ele, e o marido não se divorcie das suas mulheres. Aos outros eu digo a mesma coisa. Não, Senhor, se seu irmão tem mulher descrente, ela dispõe ver com ele, que se fosse dela. Agora eu te digo isso com concessão, e não como mandamento. Eu tô sem lente de contato.
porque eu tenho miopia, eu tenho um problema para vista de longe, eu tenho um problema de vista para perto, é com concessão. Só que Jesus, ele veio na Terra, né? Todo mundo sabe que Jesus é o verbo encarnado. Jesus, ele é a própria palavra de João que prediz Jesus. Jesus foi uma profecia sobre Jesus, que João fez, né, no caso. Então, aí vai lá em Mateus, Lucas, né? No próprio João. Não. Vou pesquisar aqui o lugar certinho da Bíblia aqui, porque eu sei o que tá escrito na Bíblia, mas eu não lembro exatamente qual versículo, em qual parte, assim que tá. Mas eu sei tudo que tem na Bíblia. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia por outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam e ele as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido que o homem pode se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí no 7 ele perguntou: então por que Moisés mandou dar a certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E ele respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhe digo que todo aquele que divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram: se essa é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Nem todos têm condições de aceitar essa palavra, só quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens e ainda se fazem eunucos. Por causa do reino dos céus, quem puder aceitar isso, aceite. Em Efésios 5:28, Deus diz que o homem que ama sua esposa cuida e alimenta, né? Sustenta, dá roupa, sapato e se importa com tudo que ela, que eu nunca vi você querer alguma coisa e você mesmo. O homem que ama a sua esposa cuida, alimenta, dá tudo, dá roupa, dá sapato, dá comida, dá tudo, tudo, tudo. Eu nunca vi alguém que ama o seu próprio corpo maltratar o seu próprio corpo. Então, o homem que ama a sua esposa cuida, alimenta. A palavra virou carne. No princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não as derrotam. Jesus profetizou João Batista. E João Batista profetizou Jesus. E Jesus nasceu. Então, prova biblicamente que as profecias, elas são verídicas e elas acontecem. Então, Jesus liberou o divórcio. O adultério, de maneira nenhuma, é admitida em Coríntios. Eu amo o livro de Coríntios. Eu amo Coríntios. Eu amo o Coríntios porque em Coríntios, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que ser fiéis. Eles têm que ser fiéis com a gente vendo e eles têm que ser fiéis no oculto. Porque imoralidade sexual qual o nome que imoralidade sexual é só você assistir pornografia. Não é só você transar com outra mulher. Você assistir outra mulher, você olhar outros corpos, você desejar outra mulher, já é adultério. Já cometeu adultério no coração. Então é isso, gente. Um beijo. Amando Coríntios 7 aqui, né? Fiel. Sejam fiéis às esposas de vocês. Um beijo. E a minha vida, né? Nossa vida, nosso sopro de vida tá nas mãos de Deus. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. E tudo que acontece na terra é por intermédio dele. Que nós venhamos confiar em Deus e ter uma longa vida na terra pelo poder que é no nome de Jesus. Amém.